Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Compartilhe os nossos vídeos, tá? Coloque aí no Face, no Instagram, tá? E nos ajude a evangelizar, tá bom, gente? Nós estamos estudando o Antigo Testamento, né? Nós estamos terminando o livro de Samuel, a belíssima história do rei Davi, tá? Nós paramos no capítulo 20, tá? A última aula que nós demos, né, nós paramos no capítulo 20. Hoje nós vamos ver o capítulo 21, que está na página 460 da Bíblia de Jerusalém, se você quiser me acompanhar. Claro que eu não vou ler tudo para a gente poder ganhar tempo, tá? E para não ficar cansativo. Por quê? Porque nós já vimos nas aulas anteriores, não é, sobre a família de Davi, né, os filhos de Davi, que não eram tementes a Deus, não é? Davi tinha muitas mulheres, também tinha muitos filhos, não é? Deus permitia, mas não era bom, porque muitas mulheres, muitos filhos de Davi não eram tementes a Deus. Nós vimos nas aulas anteriores, não é? E na aula passada, Davi volta para Jerusalém, ele ficou escondido por causa do filho dele que queria matá-lo. Depois ele volta para Jerusalém, volta para o palácio dele, e ali ele permanece. Ele já vai entrar já no final da vida dele, ele já vai para o restinho da vida dele, só que ele ainda participa de algumas guerras entre Israel e os pagãos, tá? Então nós vemos aqui no capítulo 21 mais duas guerras de Davi contra aqueles que não eram do povo de Israel. Primeiro, os Gabaonitas, que eram descendentes de Saul e do filho de Saul, chamado Jonathan, e também os filisteus, que Davi já tinha derrotado lá o gigante Golias. Mas os filisteus depois voltaram com novos guerreiros para combater Israel. Israel combatia de novo, né, os pagãos, e Israel vencia porque o Senhor estava junto deles. Então, nesse contexto de guerra, eu já expliquei que às vezes a gente lê, né? Por exemplo, quando a gente lê esse texto, a gente acha que Deus está aprovando esse tipo de coisa, aquela matança toda, não é? O sacrifício. Se você lê o capítulo 21 pela primeira vez sozinho, você vai ter essa impressão. Parece que Deus está aprovando aquilo ali, mas não é. É a mentalidade da época, do olho por olho, dente por dente, que eu já expliquei e vou explicar de novo. Qual era a mentalidade deles? Um povo guerreando contra outro povo. Israel contra os pagãos.
Então, o Deus de Israel guerreando contra o Deus dos pagãos. Então, tinha que eliminar todo mundo. Porque na mentalidade deles, se você não eliminasse todo mundo, Deus ia ficar com raiva. Eles não tinham ainda a noção do amor de Deus, da misericórdia. Estamos ainda no tempo da lei. Só no Novo Testamento que Jesus vai mandar amar os inimigos, não é? Orar por eles, não pagar o mal com o mal, não se vingar. Então, só no Novo Testamento, Deus teve que ir preparando esse povo até chegar a Jesus, e Jesus falar, não, agora acabou isso, agora não estamos mais no olho por olho, dente por dente, agora temos que amar os inimigos. Então, por isso que a gente lendo o Antigo Testamento, a gente fica um pouco chocado com a matança, com as guerras, que se massacrava todo mundo, mandava matar mesmo. Tá? Mas era o contexto da época. Gente, a gente tem que entender que a cultura de um povo, é muito difícil você entrar na cultura de um povo. A gente vê no próprio depois de Cristo, a gente vê aí os astecas, os maias, não é? Você vê aí coisas absurdas que o cristianismo teve que entrar ali para purificar. Os deuses lá de Roma, né, daquela carnificina toda. Então, gente, infelizmente, entrar na cultura de um povo é muito difícil. Nós estamos o quê? Há muitos anos antes de Cristo. 700, 600 anos antes de Cristo. Então, até Deus purificar a mente desse povo para que eles entendessem que não é assim que Deus queria, levou muitos anos. Então, a gente lendo uma primeira vez, a gente pode ter essa impressão errada de que Deus aprovava aquilo ali. Gente, Deus não pode fazer o mal. Mas eles não entendiam isso. Deus pode permitir o mal. Já expliquei isso várias vezes. Mas Deus permite o mal para do mal tirar o bem. Mas Deus jamais é o autor do mal. Jamais. Jesus diz, só Deus é bom. Ninguém é bom além de Deus. Então Deus não pode fazer o mal. Mesmo que ele permita, né, que o mal às vezes aconteça. Mas aqui eles ainda não tinham essa crença. Então eles achavam que tudo vinha de Deus, até as coisas ruins. Até as guerras, tinham que guerrear em nome de Deus. Entenderam? Então, se você ler aí, eu não vou ler tudo, vou ler só um pedacinho, porque para a gente poder ganhar tempo, não é? No tempo de Davi, houve uma grande fome. Outra coisa, naquela época tinha muita fome, tinha muitas pestes, não é? Tinha tudo aquilo que era de ruim. Entendeu? Então o povo ele se apegava com Deus e os pagãos com os deuses deles. Então é onde que guerreava um Deus contra o outro, não é? E como Deus queria colocar em Israel a monogamia, adorar um único Deus, porque os pagãos adoravam muitos deuses. Se os pagãos tivessem derrotado Israel, o que ia acontecer? O paganismo ia entrar em Israel, a idolatria ia entrar em Israel, e Deus não queria isso. Deus queria que eles adorassem o único Deus verdadeiro. Então, para isso, Deus deixava com que eles matassem aquele povo. E aí entrava todo mundo, mulher, criança e tudo. Então, tinha uma grande fome que durou 3 anos consecutivos. Olha como você deve se ater aos anos. É sempre 3, 7, 12, 10, 40. Então, os números na Bíblia são muito simbólicos. O 3 é a Santíssima Trindade. O 7 é os 7 sacramentos, não é? Os 10 mandamentos, os 12 apóstolos, os 40 dias do dilúvio, os 40 dias que Jesus ficou no deserto. Então a Bíblia, os números na Bíblia são simbólicos, tem um significado. Tá? Davi consultou o Senhor. Eu já venho falando sobre isso. Tudo o que Davi ia fazer, ele consultava o Senhor. Então, com todos os erros de Davi, isso nós temos que aprender dele. Tudo que ele ia fazer na vida dele, ele consultava Deus. E você consulta Deus? Tudo que você vai fazer na sua vida, você consulta o Senhor? Se você não consulta Deus, tudo vai mal na sua vida. Porque não é Deus que edifica a casa, meu amigo. Não adianta nada. Sua vida nunca vai andar para frente. Então aprenda a consultar Deus. Ah, mas Deus não fala. Deus fala. Deus só falava no Antigo Testamento. Não, senhor. Deus fala através, Deus vai te dar um sinal. Ele pode não falar com você como falava com Moisés, com Davi, né? Mas ele vai te dar um sinal. Com certeza ele vai te dar um sinal.
Tá? Há sangue em Saul, na descendência de Saul, não é? E na sua família, porque ele levou à morte os Gabaonitas. Aqui ele começa a contar sobre as guerras que tinha desde a época do rei Saul, não é? E é por isso que Israel queria um rei para guerrear contra os pagãos. E aqui ele começa a contar, não é, sobre as guerras que tinham entre os Gabaonitas e Israel, tá? Estes Gabaonitas não eram israelitas, então eles eram pagãos, não pertenciam ao povo de Deus, tá? Eram um resto, né, dos amorreus com os quais os israelitas se tinham comprometido por juramento. Saul, porém, havia procurado feri-los no seu zelo pelos israelitas e por Judá, porque Judá, gente, era uma tribo muito especial, porque da qual Davi era dessa tribo e da qual vai nascer o Messias. Então eles tinham carinho por todas as tribos, mas principalmente pela tribo de Judá, da qual vai nascer, né, Jesus, tá bom? Aí aqui, o que vai acontecer? Por isso Davi disse aos Gabaonitas: que posso fazer por vós e como reparar o que sofrestes para que abençoes a herança de Israel? Veja, aqui quando fala de juramento, Jesus diz para a gente não jurar. Mas tem alguns momentos que a gente precisa jurar, né? Lá no tribunal, a gente jura em cima da Bíblia, não é? Lá no casamento, a gente faz alguns juramentos perante Deus. Então, o juramento ele não é uma coisa, vamos dizer assim, absoluta. Tem alguns momentos que a gente é uma exceção. Mas, né, quando a gente puder, como diz Jesus, sim, sim, não, não, é bom. Né? O nosso sim, sim e o nosso não, não. Então, desde o Antigo Testamento tinha muito essa questão, né, de se... Porque o juramento é você colocar uma... É como se fosse uma promessa. A promessa você faz, você tem que cumprir. O juramento também. Porque se você... Aí Jesus fala, né, para não jurar falso. Entendeu? Porque se você coloca Deus como testemunha, é pior ainda. Entendeu? Então, desde o Antigo Testamento já tinha isso. Ok? Aí vai acontecer, eles vão guerrear contra os Gabaonitas, só que eles vão poupar, tá, o rei que era filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do versículo 7. O rei Davi poupou, né, o filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento que o Senhor tinha feito a Davi e Jonatã, filho de Saul. Por quê? Lembra lá que nós lemos que Davi e Jonatã eram assim, amigos? Jonatã chegou, traiu o próprio pai, entre aspas, né? Por quê? Porque Davi era inocente. E Jonatã tinha uma amizade muito grande com Davi, que não tinha nada de... O pessoal fala aí, né? Ele amava Davi, né, como um amigo. Então ele chegou e contra o pai, que o pai queria matar Davi sem motivo, a favor de Davi, e inclusive morreu junto com o pai. Então, por causa disso, Deus falou, não matem o filho de Jonatã. Em lembrança ao pai dele. Então, gente, olha só como é importante ter uma família santa, ter uma família honesta, uma família justa. Deus olha isso. Então é muito bom quando a gente sabe, né, que a gente vem de uma família cristã, uma família que reza, não é? Então, por causa do Jonatã, do pai, Deus falou para não matar o filho. Entendeu? Então, que a gente tem essa graça, né, de ter uma família abençoada, uma família cristã, né, que todo mundo fale bem. Olha só como aquela família é de Deus. Que a gente possa, né, ter essa graça. E o resto, né, Davi mandou matar, no caso, né? Então o rei, né, aí aqui conta que o rei mandou matar 2 filhos, né, de fulano, né? Aí aqui ele começa a contar, não é? Que o rei mandou então, tirando o filho de Saul, né, de Jonatã, o rei então mandou que matassem os outros.
e entregou-os nas mãos dos Gabaonitas, e estes os desmembraram na montanha, na presença do Senhor. Tá? Os 7 morreram juntos, foram executados no começo dos primeiros dias da colheita, no começo da colheita da cevada. Aí que começa, aí continua aqui contando, eu vou pular, tá bom? Informaram a Davi sobre o que fizeram, tá? Então Davi foi pedir, isso aqui que eu achei interessante no versículo 12 do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Davi pegou os ossos, pediu os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, e então, versículo 14, sepultou os ossos de Saul e os de seu filho Jonathan na terra de Benjamim. Lembrando que Saul era da tribo de Benjamim. Tá? E Sela no túmulo de Cis, pai de Saul. Tudo que o rei tinha ordenado foi cumprido, e então Deus se compadeceu da terra. Tá vendo? Então Deus estava com Davi. É o que eu falei. Não é que Deus aprovava aquela matança toda, não é isso. Mas como Deus estava com Israel e Israel estava guerreando contra os pagãos, então era Israel contra os pagãos, o Deus verdadeiro contra os falsos deuses. Entenderam? Então não é que Deus aprovava aquilo ali, mas Deus estava com Davi. Ok? Então, interessante que Davi pegou lá os ossos de Saul e os ossos de Jonathan e sepultou. E tem gente que fala que morreu, acabou. Olha a importância do corpo da pessoa. Por isso que você não pode, gente, brincar. Quando eu morrer, me joga lá de qualquer jeito. Não, senhor, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não importa se vai ser cremado, se vai ser sepultado, nosso corpo vai ressuscitar. Então nós temos que ter muito respeito pelo corpo da pessoa. Claro, gente, que o mais importante é a nossa alma, que é imortal. Mas o nosso corpo também é importante. Por isso que a gente não pode viver de qualquer jeito. E depois que morrer, muito menos. Tem que cuidar. Por isso que a igreja ensina. Tem que botar lá no cemitério, independente se é cremado ou se é sepultado. E tem que ter cuidado. Não tem que fazer. Né? Tem gente que faz até comércio com osso de pessoas. Não, gente. Tem que ter respeito com o ser humano. Lembrando que nós somos imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Sobre a questão de cremação, eu já falei. A igreja aceita a cremação, mas ela prefere o sepultamento. Mas a igreja não é contra a cremação, desde que não seja para desafiar a ressurreição. Vou ser cremado, porque acabou mesmo, não existe mais nada. Aí não, aí você está desafiando a fé. Mas se você acredita na ressurreição, você pode ser cremado, não tem problema. Outra coisa, não pode jogar as cinzas em qualquer lugar. As cinzas têm que ser sepultadas. Não pode jogar na água, no ar, nada disso. É o corpo da pessoa. Então, independente se ela é sepultada ou cremada, olha o cuidado que Davi tinha com os ossos de Saul e do seu filho Jonathan. Mandou sepultar bonitinho, direitinho. Então eu penso que a gente não deve guardar nem dentro de casa as cinzas da pessoa. Deve ser sepultado no jazigo da família. Eu acho isso mais importante. Aí ele vai guerrear contra os filisteus. Não é? Houve uma grande guerra contra os filisteus. E Davi desceu com seus servos. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Porque Davi, né, guerreava e ele já não era um menininho mais. Já estava numa idade avançada. Tá? Um dos descendentes dos filisteus, não é, pegou uma lança de bronze, não é, uma espada nova. Ele pretendia matar Davi. Tá? Porém, Abissai veio em socorro de Davi, atingiu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi imploraram, dizendo-lhe: nunca mais irá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então olha como é que eles tinham carinho pelo rei, tá vendo? Então eles falaram: não, o rei não vai mais com a gente não, porque senão ele vai acabar morrendo, porque ele já não está podendo mais guerrear. Ele já não é mais aquele Davi da época do Golias. Né? Então o servo dele acabou matando lá o filisteu. Aí aqui continua a guerra, tá? Eu vou passar para a gente poder ganhar tempo. Tá bom? Eu achei interessante que era um gigante, como era o Golias. Os filisteus, eles deviam ser enormes, né? Eu achei interessante que era mais um gigante. Olha só o que diz aqui no versículo 20.
não é? Tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total. Também ele, né, era descendente dos pagãos. Como estivesse desafiando Israel, Jonathan, filho de Sama, irmão de Davi, o abateu. Era um gigante, assim como era Golias. Interessante. Tá? Então, gente, Davi ele já não tinha mais muita força para guerrear. Então ele ficava mais lá no palácio e ele começou a fazer o quê? A escrever os salmos. Você sabia que Davi ele é que escreveu a maioria dos salmos? Não foram todos, mas a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Então aqui já começa a mostrar, não é, que Davi começa a escrever os primeiros salmos já no finalzinho da vida dele, não é? Capítulo 22, os Salmos de Davi. É tão bonito, gente, que eu acho que vale a pena a gente ler. Davi dedicou ao Senhor as palavras deste cântico, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Davi disse, olha que bonito, é muito bonito, vale a pena a gente ler. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Aquela rocha que ele feriu é o próprio Deus. São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, capítulo 10, que a rocha era Cristo. Por isso que ele não entrou na terra prometida. Deus ordenou para ele. Ordena que essa rocha saia água para o povo beber. Ele foi lá e feriu a rocha 3 vezes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A rocha ali simbolizava o próprio Deus. Olha aqui. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, meu libertador, meu Deus e meu rochedo. Aí de novo, a rocha, a pedra, não é? Por isso que fala que Jesus é a pedra angular, né? A pedra que dá sustentação, né? Se não tiver Deus, meu filho, já esquece. Nele eu me abrigo, meu escudo, minha arma de salvação, minha fortaleza, meu refúgio e meu salvador. Tu me salvas da violência. Louvado seja Deus, quando invoco o Senhor, sou salvo dos meus inimigos. Olha aí, então se você estiver numa angústia muito grande, se você estiver numa perseguição muito grande, porque os nossos adversários hoje, gente, é o demônio, é o mal, os nossos pecados. Então se a gente está em batalha. Se a gente não buscar o refúgio em Deus, nós vamos perecer. Davi não pereceu porque ele buscou em Deus, mas quando ele fraquejou, ele entrou no pecado, Deus abandonou ele. O que aconteceu lá, né, com aquela mulher lá, acabei de saber. Os laços da morte me cercavam, as torrentes de Belial me apavoravam. Era um deus pagão, um ídolo. Os laços do Sheol me estreitavam, as ciladas da morte diante de mim. O Sheol, gente, é o centro da terra. Os judeus acreditavam que os espíritos dos mortos iam para o Sheol, o Hades, e de lá eles permaneciam. Eles não acreditavam, como nós acreditamos hoje, no céu, no inferno, no purgatório, que a alma sobrevive. Não. Eles achavam que todo mundo ia para o mesmo lugar, e realmente ia no Antigo Testamento, porque Jesus ainda não tinha abrido o céu. Então é o Sheol, o Hades, né? É o interior da terra, vamos dizer assim. Na minha angústia invoquei o Senhor, ao meu Deus lancei meu grito, ele escutou do seu templo, ou seja, do céu. O templo de Deus é o céu, onde está Deus, né? O céu é onde está Deus. A minha voz e o meu clamor chegou a seus ouvidos. Então, claro, gente, que isso é simbólico. Deus não tem ouvido, né? Deus é espírito. Então, mas no Antigo Testamento, eles acreditavam que Deus tinha ouvido, tinha boca, tinha nariz, tinha dedo. Era o jeito deles se referirem a Deus. É o chamado antropomorfismo, né? A gente colocar Deus como se ele fosse um homem, entendeu? E a terra treme e vacila, os fundamentos do céu estremecem, pela sua ira eles oscilam. Lembrando, gente, que Deus não tem ira. Ira é um pecado capital. A ira quer dizer a justiça de Deus. Então, o autor sagrado usa a palavra ira, mas a ira é um pecado capital. Deus não tem pecado. Então, Deus não tem ira.
Tá? Como eu falei, é como você representar Deus de forma humana. O homem tem ira, entendeu? Então o autor sagrado achava que Deus também tinha ira, mas Deus não tem ira. É a justiça divina, ok? Como é que é? Fumo se eleva de suas narinas. Então, ó, como se Deus tivesse nariz, tá vendo? E da sua boca, aí, né? Um fogo devorador. O fogo é o símbolo do Espírito Santo, tá? Delas saíam brasas inflamadas, igual o profeta Isaías fala, né? Deus colocou uma brasa na minha boca, né? Ele inclina os céus e desce. Uma nuvem escura debaixo dos seus pés. A nuvem, gente, simboliza a manifestação de Deus, Deus se manifestando, tá? Uma nuvem escura debaixo dos seus pés, aí, como se Deus estivesse pé, tá vendo? Deus é espírito. Cavalga um querubim e alça voo, planou sobre as asas do vento. Então, os querubins são os anjos, é um dos coros dos anjos. São vários, se não me engano, são 12, né? 10 ou 12 coros de anjos, e os querubins são um deles. Querubins, serafins, tronos, potestades, arcanjos, eu não vou lembrar todos agora de cabeça. E os querubins são os anjos, né? Lembrando que os anjos são mensageiros, né? Que ficam diante de Deus, adorando a Deus, e quando Deus precisa dar algum recado, eles são mensageiros. Ele estabelece a treva ao redor de si como uma tenda. É o que eu já expliquei. Deus, né? Deus é luz. Deus não é trevas, mas eles achavam que tudo vinha de Deus, a luz e as trevas, aquilo que eu já expliquei. O crivo das águas, nuvem sobre nuvem, um fulgor diante dele, brasas de fogo ardiam. Então é a manifestação de Deus, né? Isso tudo aí quer dizer quando Deus se manifestava. Os fundos marinhos aparecem e os fundamentos do mundo descobrem o estrondo do Senhor, pelo hálito que exaltam as suas narinas. Do alto ele manda-me tomar, ele me retira das grandes águas, ele me livra de meu inimigo poderoso, de meus adversários mais fortes do que eu. O demônio é mais forte do que nós. Ah, eu sou mais forte que o demônio. Vai nessa. Ele é um anjo. Deus não tirou o poder dele. Os dons de Deus são irrevogáveis, de São Paulo. Ele continua com poder. E ele é mais poderoso do que nós, porque ele é um anjo. Ele não é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele não tem o problema do corpo físico. Eu tenho a parte física. Se eu estou aqui, eu não posso estar lá. Ele não. Ele pode, inclusive, nos tentar. Então, ele tem mais poder do que nós. Então, a gente tem que se abrigar com Deus. Santa Teresinha falava. Eu não discuto com o demônio. Eu vou para Jesus, porque Jesus pode com ele. Eu não posso. Então, não vem achar que você é fortão, não, porque você não é. É igual você vê nos exorcismos, né? Ah, passa para mim. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Eu já vi até padre falando isso. É um erro. Naquele filme O Exorcista, que muita gente tem medo, eu também tenho, mas eu vejo. Então o padre no final fala que queria que passasse para ele, e o demônio passou para ele e jogou ele lá longe. Então, gente, a gente não deve brincar com o mal. O mal é mais poderoso do que nós, mas Jesus é mais forte. Então, se apegue com ele. Se apegue com Nossa Senhora. Esmagou a cabeça dele. O São Miguel, que derrotou lá ele lá. Está lá no livro do Apocalipse. Nós somos miseráveis, né? Nós somos fracos mesmo. Tá? Eles me esperavam no dia da minha desgraça, os inimigos dele, né? Mas o Senhor foi para mim um apoio. Saindo para me pôr ao largo, ele me libertará, pois se comprazeu de mim. O Senhor me devolverá segundo a minha justiça, me retribuirá segundo a pureza de minhas mãos. Pois eu guardei os caminhos do Senhor e não fiz o mal, afastando-me do meu Deus. Então Deus vai te proteger se você estiver no caminho dele. O servo de Deus, gente, ele só é atacado pelo demônio se Deus permitir, igual Jó. Agora, quem não é de Deus não tem proteção, não. Ah, por que Deus não protegeu fulano? Mas será que estava na bênção de Deus? Porque se estiver na bênção de Deus, meu amigo, só vai ter a proteção de Deus se estiver andando. E quais são os caminhos de Deus? A sua palavra, os seus mandamentos. Aquilo que a igreja nos ensina, nos sacramentos, na doutrina católica.
Então, se você que é católico vive uma vida aí sem Deus, como é que você vai querer a proteção de Deus? Não tem como. Todos os seus julgamentos estão diante de mim e não me afasto de seus decretos. Sou íntegro para com ele e me guardo do pecado. Olha que coisa importante. Me guardo do pecado. Então, gente, o pecado nos afasta de Deus. Eu já expliquei e vou explicar novamente. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, pelo batismo e pelo crisma. Mas quando a gente comete um pecado mortal, o Espírito Santo já não está mais em nós, porque Deus é santo. Então, quando a gente comete um pecado, Deus não está mais dentro de nós. Ah, mas quando que ele volta? Quando você se arrepende e se confessa. Quando você se arrepende, o Espírito Santo já volta. Mas se o pecado foi grave, também precisa de confissão. Com o sacerdote, não com Deus. Não vem com esse orgulho aí, achando, eu me confesso com Deus. Nada disso. Jesus mandou confessar com o sacerdote. Entendeu? O Senhor me retribuirá segundo a minha justiça. Então, gente, Deus é misericordioso, mas Deus é justo também. Entendeu? Segundo a pureza que tenho aos meus olhos. Então, nossos olhos têm que ser puros. Então, se você está assistindo um programa e aquilo ali vai te fazer pecar, você tem que desligar aquilo ali. Por quê? Porque entra, né, a igreja ensina que o pecado entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos. Aquilo que você ouve, que você vê, que você come, tá? Pelo que você toca, o pecado entra pelos sentidos, sabia disso? Então, se você não tiver um olho são, Jesus disse isso, todo o teu corpo vai ficar em pecado. Então, começa pelo olho. Então, a gente tem que ser puro também no olhar. Por isso que eu falo com as santas mulheres, cuidado com as roupas que vocês usam. Entendeu? Porque o homem é muito tentado por aquilo que ele vê. Então, se uma mulher está com uma roupa, dependendo da roupa, ela cruza as pernas, o homem, né, como dizia o Padre Léo, né, as mulheres às vezes não têm vergonha, não sente vergonha nem do sacerdote, né, que vão com cada roupa para a missa, que em vez do padre falar corpo de Cristo, ele vai falar Cristo que corpo. Então, aquelas brincadeiras do Padre Léo. Então, quer dizer, mas é verdade, não é? Então, cuidado, porque o olho é terrível. Como o fiel, tu és fiel, como o homem íntegro, tu és íntegro. Olha, então como Deus é fiel, a gente também tem que ser fiel. Como Deus é íntegro, nós também temos que ser íntegros. A gente tem que imitar as virtudes do Senhor. Como aquele que é puro, tu és puro, mas com o esperto tu és sagaz. Tu salvas o povo pobre, e teus olhos fixam os altivos para os abaixar. Olha que interessante. E és tu, Senhor, minha lâmpada. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. A lâmpada é aquilo que ilumina. Então Deus é quem ilumina a nossa vida. Não é? O Senhor ilumina minhas trevas. Olha que coisa linda. Então, se você está em trevas, o Senhor tem que te iluminar, mas você tem que acender a luz. Ó, Deus tem que entrar aqui, no seu coração, mas ele não vai arrombar, ele vai bater, você tem que abrir. Tá? Contigo eu derroto a razia, com meu Deus eu salto a muralha. Olha aí, com Deus eu não temo nada. Com Deus eu nada temo, eu vou em frente. A muralha é o quê? Os obstáculos. Né? Todos nós as teremos. Ninguém tem vida fácil, gente. Não pense que você vai ter vida fácil, que você não vai ter. Mas com Deus você vence. Deus, seu caminho é íntegro. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Foi o que eu falei. Você quer ter proteção? Busca na palavra de Deus. Não é? Eu estou naquela angústia tremenda. Pega um salmo desse e vai ler. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele é meu escudo, minha fortaleza, nada temo. Que mal pode me fazer um ser humano se Deus está comigo? Então vai, fica repetindo isso. Pega o seu texto e vai repetindo isso. Mas não pode repetir? Pode. Jesus mandou pedir e recebereis, buscar e achareis. Você come um grão de arroz só? Não, você come vários, porque um só não sustenta. Então não tem problema nenhum. Tá? Quem então é Deus, exceto o Senhor? Aí, tá vendo? Então Deus queria isso. Que Israel colocasse Deus como o único Senhor. Quem é uma rocha, exceto o nosso Deus? Este Deus, ele é a minha praça forte e poderosa. Ele desembaraça o meu caminho e ele é íntegro.
Ele iguala os meus pés aos das corças e me mantém de pé sobre as minhas alturas. Ele instrui as minhas mãos para o combate e coloca os meus braços sobre o arco de bronze. Tu me dás como escudo a tua salvação. Tá vendo? Então, o que Deus quer de nós? Nos salvar. O que Jesus quer de nós? A nossa salvação. Então a gente tem que viver, né, de acordo com o que não comprometa a nossa salvação. Nada na nossa vida pode comprometer a nossa salvação. Se a nossa vida está sendo uma vida longe de Deus, vai comprometer. Né? O que é a salvação? A gente estar com Deus. E Deus não quer que ninguém se perca. Deus não manda ninguém para o inferno. Mas Deus respeita a opção de cada um. Tá? Tu me dás como escudo a tua salvação e não cessas de me atender. Tu alargas os meus passos sobre mim e os meus tornozelos não vacilam. Se eu estou com Deus, meu filho, é o que eu falei. É a fé. Tá vendo? Persigo os meus inimigos e os extermino. Tá vendo? E não volto sem que sejam aniquilados. Eu os aniquilei, abati e não puderam levantar-se. Eles caem sob os meus pés. Tu me cingiste de força para o combate. Curvaste sobre mim os meus agressores. De meus inimigos tu me livras a nuca. Aqueles que me odeiam, eu os massacrarei. Eles olham, mas não há salvador. Para o Senhor, mas não há resposta. Eu os tribuno como o pó da terra e os esmago como a lama das ruas. Então, gente, nós somos pó. Né? O livro do Gênesis é bem claro. És pó e ao pó retornarás. Por isso que a gente tem que buscar sempre a Deus. A gente tem que lembrar quem nós somos. Nós somos pó. Então, por que a gente tem que ter orgulho? Eu acho que é mais do que os outros. Gente, todos nós vamos para o mesmo lugar. Por que você acha que você é melhor do que o outro quando você morrer? Não importa se é pobre, se é rico. Não adianta, vai todo mundo para o mesmo lugar. Vai feder do mesmo, desculpa a palavra, vai feder do mesmo jeito. Nós somos pó. Então, esse orgulho nosso não vai nos levar a lugar nenhum. Tá? Tu me livras das querelas do meu povo. Tu me guardas como chefe das nações. Pessoas que eu não conhecia me servirão. Filhos de estrangeiros se submeterão a mim. Abrindo o ouvido, me obedecerão. Filhos de estrangeiros se enfraquecem, tropeçando por causa de seus entraves. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo. Olha que coisa linda. Né? Seja exaltado o Deus da minha salvação. Gente, essas frases a gente tinha que gravar para colocar na porta da nossa casa, quando você estiver angustiado, quando você estiver com problema. O seu problema não é maior do que o nosso Deus. Então, repita isso. Seja exaltado o Deus da minha salvação. Bendito seja o meu rochedo, a minha rocha, o meu libertador. Em que mais eu vou temer? Gente, a gente tem que ter... Isso é fé. Fé quando tudo está bem é muito fácil. Aí que a gente tem que mostrar que a gente tem que ter fé. O Deus que me dá as vinganças, lembrando, gente, né, que estamos no Antigo Testamento. Hoje, claro que você não vai pedir isso para se vingar de ninguém. Não é? Que abate sobre mim os povos, que me subtrai de meus inimigos, tu me exaltas acima de meus agressores, tu me libertas do homem violento. Então, gente, hoje... O nosso inimigo hoje não são mais as pessoas. O nosso inimigo, São Paulo diz bem claro, são os espíritos nos ares, aqueles que a gente não vê. Os nossos inimigos são espirituais. É pior ainda, aqueles que você não vê. É o mal. Somos nós mesmos. Então, a gente tem que lutar contra a gente. Não é? Porque às vezes a gente quer fazer o bem e faz o mal, como diz São Paulo. Então, hoje a gente tem que lutar contra isso. Tá? Também eu quero te louvar, Senhor, entre as nações. Eu quero cantar em honra do teu nome. Então, gente, a gente precisa aprender isso. Louvar a Deus, né, cantar o nome do Senhor. Né? Em vez de você ficar cantando certo tipo de música aí que não presta, canta a música de Deus.
né? Fica lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cante músicas do Senhor, aprenda as letras. Não tem tanta música bonita católica, é melhor que você ficar cantando certo tipo de música. Isso é outra coisa que eu tenho que enaltecer os irmãos protestantes. Às vezes eu estou dentro do ônibus e estou vendo eles cantando. Às vezes entra um protestante e está lá cantando. E o católico fica cantando essas músicas do mundão. Essas músicas aí que levam a gente para o pecado. Tanta música católica linda e maravilhosa. Aprenda, grava de cabeça, de cor, um refrão, uma letra. Então, o que é bom, gente, a gente tem que aprender com os outros. A gente tem que aprender isso com os irmãos protestantes. Eles gravam na cabeça. Às vezes sem celular, sem nada, estão lá cantando as músicas de Deus. Então os católicos também têm que aprender a fazer isso. Ele engrandece as vitórias do seu rei e age com fidelidade para com seu ungido, para com Davi e sua descendência para sempre. Então aqui ele exalta o nome do Senhor, louva a Deus, agradece pela proteção e ele já faz até uma profecia, não é? O Senhor engrandece as vitórias do seu rei, o próprio Davi, não é? Age com fidelidade para com seu ungido, que Davi é ungido do Senhor, né? Para com Davi e a sua descendência para sempre. Por quê? Porque da descendência de Davi vai vir o Messias, vai vir nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o filho de Davi. Então já é Davi já profetizando sobre, né, que Deus vai estar não só com ele, protegendo ele, mas também protegendo o seu ungido. E quem são os ungidos de Jesus hoje? O Papa, os bispos e os sacerdotes e os diáconos, aqueles que são ordenados. E eu já falei que não vou falar de novo, para a gente parar com essa mania de ficar metendo a lenha no Papa. Não é? Se ele fizer alguma coisa errada, um padre, um bispo, Deus vai julgá-los. Não cabe a nós julgar, né, o ungido do Senhor. Davi não matou Saul. E Saul era um ungido do Senhor, mas não, Deus já tinha tirado o trono dele. Mas Davi falou, jamais eu vou fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez padre, padre para sempre. Mesmo que ele nem exerça mais o ministério. Tá bom? Então, gente, na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos terminar o segundo livro de Samuel. Não deu para terminar hoje, ainda tem mais um pedacinho. Tá? Mas na próxima aula, se Deus quiser, e Ele há de querer, nós vamos encerrar, então, o segundo livro de Samuel. Se Deus quiser, não é? Nós vamos terminar esse livro na próxima aula. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.